Bem-vindos a Conversas Afiadas dessa semana. Hoje nós continuamos nosso papo aqui com o professor Wellington, onde nós vamos falar sobre o Taekwondo em si, como é que surgiu essa arte marcial, tudo que ela tem a ver com os K-pops e com os doramas. Temos que vender o peixe, né? Fala um pouco pra nós aí da onde surgiu, qual é a nacionalidade dos esportes, podemos dizer assim. Sim. Mas, logo depois da vinheta. Sempre que você usa o seu cartão Sicredi Black, se aproxima de experiências exclusivas. No dia a dia e no melhor dia, conte com Sicredi Black. Sicredi é ter com quem contar. Este programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, a Vitrine do Doce, Malte Puro Cervejas Especiais, Gabriela Medeiros Designer, Meni Arquitetura e João Aze Quiropraxista. Links na descrição. Agradecer aos nossos patrocinadores, graças a eles que esse programa continua no ar, podendo trazer toda semana para vocês aqui conteúdo de qualidade. Então vamos seguir aí. Então, voltando assim sobre a arte marcial, podemos dizer que ela é de um país específico? Ela tem mais derivações, assim? Bom, tem duas histórias que falam sobre o Taekwondo, a origem do Taekwondo. Tá? Tem a bonitinha e tem a real, a deveras. Né? A bonitinha é uma história dos antigos guerreiros Hwarang que lutavam para defender o reino de Silla de invasões, né, que esses guerreiros treinavam arduamente, eram filhos de aristocratas, eram pessoas nobres, grandes e bravos guerreiros. Tá? Essa é a história. E aí eles conseguiram unificar os 3 reinos da Coreia. E aí treinavam Subak-do, e aí treinavam o Taekyon, e aí quando teve a invasão japonesa, os mestres tinham que treinar escondido, porque os japoneses não podiam saber que o Taekwondo era uma arte marcial muito tradicional, de 2.000 anos atrás, e que o Karatê copiou o Taekwondo. Essa é a história bonitinha. De que autoria ela é? Ditadura sul-coreana. Tá? Para quem não tá muito ligado, né? Para quem não assistiu o vídeo do Castanhari, que é aquela vergonha alheia que eu tive, acontece que a Coreia, a Península Coreana, ela tem sim um antepassado, um ancestral de guerras, né? Entre elas a Guerra Imjin, que foi uma guerra entre a China com a Coreia contra o Japão, em que piratas japoneses e japoneses tentavam dominar a península, tentando unificá-la. E aí, como a Coreia ainda era um reino vassalo ao Império Chinês, eles não eram muito preparados para combate, porque devido ao confucionismo, devido a ideologias, preceitos budistas e também o temor da aristocracia de que se o povo comum começa a aprender a lutar, um dia vai sobrar para eles. Né? Políticos, fiquem atentos. O que ocorre? É mais ou menos o que tentam fazer aqui também. Já estão querendo regulamentar. Tem um mané aí que está querendo regulamentar as artes marciais e querendo botar, dizendo que é para reconhecer a profissão de instrutor. Só que a gente sabe que isso aí vai ser um problemão, porque tu não tem como colocar
karatê, kung fu, jiu-jitsu, judô, taekwondo, Tudo no mesmo hapkido, balaio. e tu botar tudo na mesma coisa, como se fosse tudo a mesma coisa. Só que a visão dele é de esporte olímpico, mas não, a gente não é do taekwondo olímpico, entendeu? Eu não sou do taekwondo olímpico. Tem a confederação, mas isso aí só favorece as confederações que são ligadas ao Comitê Olímpico. Que deve haver um lobby só pra isso. Com Provavelmente, certeza. Por isso que eles estão pensando Com nisso. certeza. E eu mesmo fiz um abaixo-assinado contra. Já deu mais de 1.000 e tantas assinaturas. Pedindo que não. E fora também que houve votação popular desse projeto de lei. Também foi negativo. Então o cara quer... E a CCJ simplesmente foi lá e aprovou aquele projeto. Então a gente está pedindo, já pedi inclusive para colegas que são deputados, são taekwondistas, são deputados, para essa lei não ser aprovada. Porque ela vai prejudicar muita gente, vai deixar muito desempregado aí. Porque quem não tem como pagar, vai pagar para trabalhar. Vai ficar... Sim. Houve essa guerra sino-japonesa e a Coreia começou a adaptar manuais de luta chamado Muye Shimbo e depois Muye Jimbo. Depois disso, eles juntaram esses dois e aprimoraram para mais técnicas que ficaram conhecido como Muye Tobo Tongchi, que é um livro ilustrado de artes marciais. Então é um tesouro que existe na Coreia. Esse manual ele é muito bom, uma fonte de estudos, né? Existem artes marciais coreanas com base nesses manuais, né? Tem o que é baseado no Muye Shimbo, se chama Shi Pargi, que é também conhecido como Kung Fu coreano, que são 18 técnicas. Então é técnica de luta, técnica de espada, técnica de lança, né? Já o Muye Tobo Tongji ele inclui técnicas de equitação. Usam várias lanças diferentes. Lutavam a cavalo na época, Sim, né? é completo. Tem que aprender a lutar a cavalo. Mas talvez uma das armas mais favoritas dos coreanos é o arco e flecha, porque tu poderia jogar à distância. Então o confucionismo apoiava isso, já que você joga flecha, você não sabe se vai cair. Você não sabe se você matou alguém. Mas isso foi faz parte desse histórico de lutas que a Coreia sofreu. Mas por volta de 1909 houve uma ação do Império Japonês contra a Imperatriz Coreana. E em 1910 a Coreia passa a ser anexada ao Japão. Então, com essa anexação do Japão, coreano teve que trocar nome para japonês. Não podia falar coreano, senão era detido. As escolas e faculdades que os japoneses foram construindo, o cara tinha que falar japonês, era tudo em japonês, só em japonês. E no exército, para participar do exército imperial, tu era obrigado a te alistar no exército japonês. Então a Coreia era parte do Japão. Tá? Chega a nossa famosa parte da história, né, que em 1945, todo mundo sabe, né, a segunda grande treta mundial, ela desencadeia o fim da guerra, o Japão se rende para os Estados Unidos e a Coreia ela é libertada. Então, durante todo esse período, muitos mestres eram praticantes de karatê. E então 5 escolas de karatê, né, que vão mais tarde vão se tornar 9, porque são dissidentes dessas aqui, elas serão as responsáveis pela formação do taekwondo. Mas entre eles tem um militar que se chama Choi Hong-hee, que é um general. Ele era quinto dan de Karatê Shotokan, aluno direto do Gishin Funakoshi. E com a libertação da Coreia, há uma transição de governo. E aí ela é tomada por um líder apoiado pelos Estados Unidos,
A Coreia do Sul passa a ser dominada por um ditador. E a Coreia do Norte é pelo avô do Kim Jong-un. Né? Esse ditador, ele é talvez um dos caras mais carniceiros que existe, porque várias revoltas populares apoiadas por partidos socialistas começam a bombar em algumas áreas e ele manda massacrar todo mundo, entendeu? O cara era um carniceiro. Como eu digo, toda ditadura é péssima. Não interessa se ela é de direita ou se ela é de esquerda. Toda ditadura é péssima. A Coreia do Norte também é uma ditadura terrível. Mas o Sul viveu uma ditadura militar. E ainda sofreu 3 golpes de Estado na história. A gente está falando de 100 anos, né? 1909 para agora, 100 e poucos anos. Entendeu? Desde 1955. Pior ainda. Foi posterior, né? Desde 1955. Então, assim, o Choi Hong-hee, ele começa a participar de uma campanha apoiada por esse ditador para que tudo que fosse relacionado ao Japão, tudo que lembrasse o Japão, era proibido. Então, produtos japoneses, até o fim da lei, lá em meados de 90 ou 2000, era proibido ter qualquer coisa que fosse referente ao Japão, era proibido lá. Tá? É uma forma de apagar o passado sombrio do Império Japonês. E o que ocorre foi que as artes marciais também sofreram isso, esse processo, e algumas novas artes marciais começaram a surgir. Na década de 60, já começam a surgir outras modalidades também. E no caso do Taekwondo, eles começam a reunir vários praticantes e o General Choi começa a desenvolver as suas próprias formas, suas 24 formas, que é baseado nas 24 horas. Em 1955 é então oficializado o Taekwondo como uma arte marcial tradicional coreana. E para contar uma história de como surgiu o Taekwondo, vem toda aquela yada que eu contei agora há pouco. Eles não vão dizer que aquilo veio do Karatê. Só que e outra coisa interessante é que alguns mestres que ajudaram, contribuíram para o Taekwondo, eles não só praticavam Taekwondo, mas também praticavam Wushu, praticavam Taekyon, que o General Choi também praticava Taekyon, então alguns chutes do Taekwondo é baseado no Taekyon, algumas técnicas também tem. Mas assim, existem algumas coisas que influenciam bastante. Tanto é que se tu comparar um kata japonês e tu comparar um punse coreano, um punse de Taekwondo, tu vai notar que a movimentação é bem diferente. Porque o do Taekwondo tem uma movimentação mais fluida, que é um pouco da influência dos estilos chineses. Né? No caso, eu represento a escola Chamuquan, né? E a nossa associação é a Chamuquan Brasil, que é reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo Chamuquan. É uma escola que tem um escritório no prédio central do Kukkiwon, que é o quartel-general do Taekwondo. Então nós lá temos formas do Karatê adaptadas. Nós temos formas baseadas no Kung Fu. Faz 2 versões e tu pode praticar em dupla. Tem as técnicas de autodefesa e tem as técnicas de bastão. São 3 formas de bastão que o fundador da Chamuquan desenvolveu. Então, aí nós vamos pular mais ou menos ali para 1970, que é quando o Brasil recebe o grão-mestre San Micho, que é o introdutor do Taekwondo. Porém, a gente fala que é oficial, tá? O San Micho oficialmente é o introdutor do Taekwondo, mas tem muita gente que se queixa dizendo que não, né? Que seria um outro mestre. Tem um mestre lá de Minas Gerais, eu tô esquecendo os nomes. Mas também... eu já fico impressionado de lembrar tanto nome assim. Não, é que tem um mestre que
foi o que veio antes, né? Mas E no aí, Brasil, então, a arte se inseriu depois dos anos 70. nos anos 70. Mas antes dele foi o mestre Yuman Kim, que veio antes. Só que o Yuman Kim, ele era um cara brigão, assim, ele era ex-militar. Até que em 74, na década de 70, ele vai para o Paraná, introduz o taekwondo lá, e em 74 ele vem para o Rio Grande do Sul. Então tem muito mestre aqui no Rio Grande do Sul que foi aluno dele. E como Mas ele chegava a ensinar o taekwondo aqui ou só... Não, ele ensinou. Ensinou- Até 1982. Em 83, o mestre Teboli expulsa ele, porque ele era muito brigão, ele era muito boêmio, ia pro Gruta Azul lá, quebrava o pau. Os delegados já conheciam ele, a maioria dos policiais era aluno dele, e com isso, em 83, ele estava em São Paulo e sofreu um acidente de carro e perdeu a vida. Então, muita gente se sente órfã dele, porque ele era aquele mestre bem rigoroso. Mas aí vem uma coisa que é importante também salientar, que eu não mencionei. Em 70, né, no mesmo tempo que o Brasil recebe o San Michio e em 71 começa a vir o mestre Wu Jie, do livro aqui. O Wu Jie vai para o Rio de Janeiro, e aí ele sim é o cara que expande o taekwondo, ele que faz propaganda, né, ao taekwondo. Na Coreia, o General Choi sofre uma tentativa de assassinato a mando do terceiro ditador, que era o Park Chung-hee, que esse foi o cara que ficou mais tempo governando a Coreia, e curiosamente a filha dele foi a primeira presidente mulher da Coreia do Sul, e se envolveu em vários escândalos, foi presa, empichada. Era filha dele. Era filha dele. Lembra daquele barco acho que é Suwon, que afundou com um monte de estudante dentro? Foi culpa dela. Porque ela não saía do quarto para determinar a ordem para a guarda costeira ir lá. Porque só com a ordem dela a guarda costeira poderia intervir para salvar. Ela ficou presa no quarto e não saía de lá. E vários escândalos também, né? Não, Com empresas coreanas e tal. Não, foi um escândalo o maior escândalo dela é porque ela era envolvida com uma seita, porque o Park Chung-hee ele sofria atentados constantes. Então, um norte-coreano tentou matar ele numa fala pública, e o cara conseguiu atirar em direção a ele. A segurança o conteve, mas atingiu a esposa dele, a primeira-dama. E aí a filha dele perdeu a mãe, que ela era muito apegada, e um amigo desse Park Chung-hee era chefe de uma seita xamânica que falava com espíritos, que misturava de tudo. O cara era um picareta, na verdade. Sim. E ele sempre quis se aproveitar da fama do Park Chung-hee. O Park Chung-hee nunca comprou a conversa dele, mas a filha comprou porque aí os médiuns falavam através da mãe. Então a guria ela se fez secta da seita. E quando ela assumiu o cargo de presidente, ela botou muita gente dessa seita para cargos de confiança. Então ela botou ela maquinou tudo. E a líder da seita, a filha do falecido líder da seita, reeditava todos os discursos, todos os textos, todos os projetos de lei, tudo que era confidencial, ela passava para a líder da seita. Ela lia tudo, ela dizia, não, muda aqui, você mexe aqui, faz o quê? E até que um dia o pessoal do imposto de renda estava atrás dela, porque pegaram ela alguma tramóia, e ela fugiu para a Alemanha com a filha e deixou o tablet com tudo. A polícia pegou, mexeu no tablet, descobriu, foi para cima da presidente.
Aí começaram a dizer que a presidente era um fantoche da líder. Da líder aceita. Entendeu? E aí que ela Mas aí eu tava. Mal tinha estourado esse escândalo, mal ela tava achando que ia se escapar, aí teve a tragédia do Suwon. Do barco Suwon. Aí a responsabilidade foi toda pra ela. E ela foi empichada e perdeu o cargo. Foi presa ainda por cima. 2 vezes. Pegou 2 penas de prisão. E que lá é bastante... como é que eu vou dizer assim? Não é Brasil. Não é Brasil, né? Lá é uma coisa... Mais rígido. Não é essa coisa do nós beneficia. Mas assim, voltando à questão, né, do Park Chung-hee, o Park Chung-hee tinha um problema com o General Choi, porque no passado o Park Chung-hee tinha participado de uma dessas tentativas, e o General Choi havia condenado ele à forca, só que ele escapou. O outro presidente que assumiu perdoou ele. E ele deu um golpe de Estado e assumiu. Deu outro golpe e assumiu. E aí o que ocorre? Ele queria usar o taekwondo como instrumento de propaganda para a Coreia do Sul. E queria o controle disso. O General Choi tinha então fundado em 65 ou 66 a International Taekwondo Federation, ou a ITF. E ele era o líder máximo ali dessa entidade. Dado essa tentativa de ameaça contra a vida dele, ele foge para o Canadá e leva toda a papelada, todos os documentos da ITF junto. Então ele dizia, a ITF sou eu. A ITF não é uma sede, sou eu sou a ITF. Até que, só que daí deu um probleminha. Em 83 ele é chamado para morar na Coreia do Norte, onde tem uma sede. Isso, por ser uma ditadura, causou um probleminha com o general. Então ele tinha uma subsede na Europa. E quando ele morre, ele acaba deixando de herdeiro um burocrata do governo norte-coreano, que nunca praticou. Então ele é o líder da Coreia do Norte, da ITF. A Europa não concordou com isso e nomeou um presidente para a ITF. O filho do general Choi não concordou com isso e se proclamou líder, se proclamou herdeiro do estilo da ITF. Então nós temos 3 ITF. Então nós temos uma ITF ligada ao filho do general Choi, do Jung-hwa Choi, outra na Europa, ligada a um outro presidente, uma europeia, e outra ligada à Coreia do Norte. A que está ligada à Coreia do Norte geralmente é a Rússia e o leste europeu. Até porque não tem como ter ligação para... Entendeu? Mas assim, são 3 ITFs. Já na Coreia do Sul, em 1972, o Park Chung-hee coloca o Kukkiwon, que é a sede máxima do Taekwondo. Em 73 sai a World Taekwondo Federation, ou a WTF. Atualmente é WT, porque a palavra WTF O pessoal começou a fazer piada, começou a fazer deboche. Aí ele, para não ficar uma coisa, porque virou meme a palavra WTF, virou meme para what the fuck. Aí eles trocaram para WT, então virou World Taekwondo, ou Federação Mundial. Né? Mas eu gosto de chamar de WTF. Já está habituado? Já estou habituado. Só que para você ter uma ideia, a WTF, tanto a WTF quanto o Kukkiwon, ela passou a ser presidida por um ex-agente do governo sul-coreano, um ex-agente secreto chamado Dr. Um Yoon Kim. E ele detinha o 10º Dan, que é o 10º Dan simbólico, na verdade. Ele nunca praticou taekwondo na vida, nunca fez artes marciais. Ele era só um agente do governo. Ele foi presidente, então, do Kukkiwon e da WTF. Até que um dia ele chegou também a ser vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, que foi quando ele fez, porque ele ficou muito à frente da campanha para o Taekwondo e para as Olimpíadas, desde aquela época. Então teve 88, teve a participação do Taekwondo nas Olimpíadas de Seul,
Isso é um dado histórico. Ele conseguiu fazer uma dobradinha em 92, convenceu o pessoal para votar. O governo coreano, ele através do governo coreano conseguiram botar, mexer os pauzinhos para colocar. Tem uma história tem uma história obscura aí. E até que 2000 entra oficialmente no calendário olímpico. Porém, o Taekwondo ele começa a evoluir ele começa a deixar de seguir mais o estilo marcialzão para ser um estilo mais dinâmico e esportivo. Então, por isso é aí que o Taekwondo começa mesmo a surgir como arte marcial. Só que aqui no Brasil, como a gente teve muito herdeiro do Yuman Kim, a gente ainda seguiu o currículo mais marcial, baseado na ITF. Ainda baseado na ITF. Ainda se ensinavam formas de ITF. Entendeu? E somente ali por meados de 84, 85 é que eles começaram a obrigar mesmo só as formas da WT, né? E para você ter outra questão que eu não esqueci de falar, eu falei do Dr. Yuman Kim. Em 2004 ele é pego num esquema de corrupção envolvendo o Comitê Olímpico Internacional. Ele é desligado dessa entidade e depois de tantos anos, pela primeira vez, a WT passou a ser presidida por uma pessoa e o Kuk-won por outra pessoa. Então ficou assim, Kuk-won, quem é Kuk-won é o marcialista, quem é WT é o esportista. Então, quem segue para as Olimpíadas vai se basear nos eventos organizados pela WT. Que a WT, o que é? Ela é uma entidade que organiza eventos. Ela não certifica faixa preta. O Kuk-won, ele avalia técnicas, ele aprimora técnicas, ele estuda dinamismo, estuda com métodos científicos várias formas de movimento, de biomecânica. Sabe? É uma baita faculdade de biomecânica, o Kuk-won. É ele que lança as formas novas, as técnicas novas, currículo novo. Então, tudo que vem do Kuk-won é mais importante. Inclusive, é a única entidade que emite os certificados de faixa preta. Então, quem é faixa preta de Taekwondo tem que ter o certificado do Kuk-won. Entendeu? Eu tenho o certificado da Federação XYZ. Isso aqui só vale para a Federação XYZ. Kuk-won, você pode transitar na XYZ, você pode transitar na GYB, você pode transitar em qualquer uma. A tua graduação se mantém a mesma. No mundo todo, né? No mundo todo. Se tu sair da XYZ e for para ZYB, é provável que o pessoal da ZYB vai dizer assim, a gente não aceita certificado dessa entidade, então você vai voltar para a faixa vermelha, você vai fazer outro exame, e é isso. É história bem menos bonita que a história oficial. Porque envolve, né, muita coisa, aí, principalmente política, né? Sim. Sempre. Antes da gente só encerrar o programa, tu tinha comentado desse livro aqui que tu disse que era uma raridade. Pois é. Eu tenho aqui, eu ganhei, como falei, né, pra vocês, falei do Woody Ali, esse livro tá um pouquinho antigo. Esse aqui é a Bíblia do Taekwondo na década de 77, em 1977. Esse livro aqui foi a Bíblia do Taekwondo. Depois teve uma segunda edição, já somente com as formas da WT, as formas oficiais do Kuk-won. Não da WT, Kuk-won. Sim. E esse ainda tem as formas da ITF. Formas da ITF, as formas antigas e as técnicas de autodefesa que eu ainda ensino. Entendeu? Que é muito importante. Alguma coisa a gente nem tudo, não é porque mudou o estilo, você joga fora. Você vai descartar. Você vai manter alguma coisa. Por exemplo, na minha academia, que agora é o Instituto Haram, esse livro aqui é um dos livros que muito taekwondista gostaria de ter na sua mesa.
Eu ainda quero dar uma recuperada nele, mas é um livro que ensina muitas técnicas, mesmo sendo um livro datado, como tu vê, o pessoal ainda usa uniforme, entendeu? Usam várias técnicas. Tem um cara muito bom, o Apollo. Esse livro foi ele que fez, ele é um livro artesanal, não é assim lançado. E ele faz restauração também de livro. Restaura a capa. Acho que até é MDF essa capa, se tu bater aí. É MDF. Fica de olho nesse cara aí, o Apollo. Eu já vejo o pessoal mandando uns livros pra ele restaurar, ele faz uns troços. Essa capa aqui, ela Fora precisa de uma resgate, porque seria ótimo. Entendeu? Aí, em 2014, acho, 2016, o Djeli, já a sua tenra idade, ele voltou, refez, né, um livro, como tu vê aqui tem o ITF e Kukiwon. Então ele reuniu, ele pegou todos os fotolitos do livro original que ele tinha guardado, os fotolitos, reutilizou no livro original dele, que tem fotos atuais, ó, aqui tem já os fotolitos da época que ele colocou, e esse aqui explicando as formas, essa aqui ele está explicando uma forma ITF. Sim. Entendeu? Então tem as técnicas do Taekwondo mantidos que ele meio que resgatou essas partes. E eu participei da parte de desenhos, né? Sim, eu fiz a parte que é aqui de arbitragem. Aqui, esses desenhos são meus. Feinhos, mas são meus. Entendeu? Explicando porque, como eu participei de arbitragem, como eu falei, né, no outro vídeo, eu participei anos como árbitro, eu participei. E aqui também esse livro, que também é muito interessante, que é Uma Arte Mortal, do Alex Gillis, é um best-seller, tem em inglês. Boa parte do que eu falei aqui sobre a história do Taekwondo tá nesse livro? Peguei nesse livro aqui. E também fala muito sobre o Taekwondo brasileiro, inclusive foi aqui que eu acabei participando do livro quando eu descobri a chegada dos grão-mestres coreanos no Brasil. Então, pessoal, agradecer a audiência, agradecer também todo esse conteúdo que compartilhou conosco. Eu já tinha ouvido falar só da história bonitinha, não sabia dessa outra história. Taekwondo de 2000 anos. Não é. Geralmente atrás da história bonitinha tem uma verdadeira. 1955, foi aqui que nasceu o Taekwondo, veio do Karatê, só que ele foi melhorado. Vamos dizer assim, não que o Karatê não seja uma melhor arte marcial, é uma arte marcial fantástica. Tem muita coisa dá para se aprender muita coisa com eles, a gente pode aprender através deles, mas o Taekwondo ele evoluiu a partir do Karatê. Ele teve o Karatê como base e se desenvolveu a partir daí. Hoje não tem como comparar, não dá para dizer que é a mesma coisa. Perfeito. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire make foolish people do.